Hoje eu vou falar de alguns assuntos que têm a ver com os pais, as mães, os filhos, com a família. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Diga, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, diga, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Valorize e preserve as tradições na sua família. O que é tradição? Tradição é o ato de transmitir ou entregar, transmissão oral de lendas, fatos, doutrinas, costumes, hábitos, durante um longo espaço de tempo. Tudo o que se sabe por uma transmissão de geração em geração. A Santa Ceia é uma tradição. O batismo nas águas é uma tradição. A festa dos tabernáculos é uma tradição. Vou repetir o que é uma tradição. É o ato de transmitir ou entregar, transmissão oral de lendas, fatos, doutrinas, costumes, hábitos durante um longo espaço de tempo. Tudo que se sabe por uma transmissão de geração em geração. As tradições representam o espírito da cultura de uma família. As tradições representam o espírito da cultura de uma família. Podemos definir tradição, podemos definir cultura como um conjunto de padrões de comportamento. Faz parte das tradições familiares, rituais, comemorações e eventos importantes promovidos na família. Toda família, independente do nível financeiro, tem suas tradições. Seja um ritual que acontece todos os dias, ou apenas nas férias, uma vez por ano. Por que a preservação das tradições são vitais para uma família? O escritor Stephen Covey, em seu livro Os 7 Hábitos das Famílias Muito Eficazes, diz o seguinte: as tradições nos ajudam a compreender quem somos. Por que nós participamos da ceia todo mês? Porque a ceia me ajuda a compreender quem sou. Eu sou membro do corpo de Cristo em comunhão. Eu faço parte de algo que é maior do que eu. As tradições nos ajudam a compreender quem somos. Quem somos, que somos parte de uma família que constitui uma unidade forte, em que nos amamos mutuamente, que respeitamos e honramos uns aos outros, que comemoramos o aniversário de cada um e os eventos especiais e criamos memórias positivas para todos. Preste atenção nisso. As tradições contribuem para que se crie memórias positivas para todos. Por meio das tradições, reforçamos a conexão da família. Proporcionamos uma sensação de integração, de amparo, de compreensão.
Nós nos comprometemos uns com os outros. Todos fazemos parte de algo que é maior do que cada um de nós sozinho. Expressamos e mostramos lealdade uns com os outros. Necessitamos ser necessários, precisamos ser desejados e ficamos felizes por fazer parte da família. Quando pais e filhos cultivam tradições, estas renovarão a energia emocional e constituirão um elo positivo com o passado. As tradições contribuem para que se mantenha os elos positivos com o passado. As tradições têm a ver com a identidade da família e são fundamentais para manter a família unida. Isso porque elas nutrem a consciência coletiva, a vontade social, a consciência social e o senso de propósito da família. Então a transparência 3 diz assim, a transparência de número 3, a maneira, não tem aí, né? A maneira como a família tira férias, passa os finais de semana e comemora o aniversário de cada membro, revela aspectos importantes do espírito da sua cultura familiar. Nós precisamos construir uma cultura familiar que, sobretudo, seja nutridora. O espírito da cultura familiar depende de como você tira férias, passa os finais de semana e comemora o aniversário de cada membro. Alguns pontos da minha cultura familiar, como tradição: refeição com todos à mesa. Isso passou dos meus pais para minha família hoje, e o meu filho vai se casar em dezembro e já está levando isso para a casa dele. Não se come com o prato na mão diante da televisão, não se come diante do computador, não se come com 3 celulares ligados na mesa, porque o momento da refeição é um momento importante de renovação para pais e filhos. Por isso o casal deve organizar refeições significativas para que a família tenha um tempo sem televisão, sem celular, sem computador, e esta prática fará com que a mesa se torne um altar para a comunhão e conexão da família. E vejamos o que pode acontecer na mesa quando uma família nutridora se reúne. O partilhar do que aprenderam durante o dia, testemunhos das vitórias alcançadas no mês, boas gargalhadas ao ouvir fatos engraçados do cotidiano da família, comentários sobre assuntos relevantes que está na mídia. Cada um que está estudando fala um pouco sobre a aula do dia anterior. Os participantes do culto no domingo à noite comentam sobre o que acharam da mensagem do pastor. Como as refeições na sua família? Se desliga a televisão. Nunca se coloca uma televisão na cozinha. Nunca. Nunca se permite que os filhos almocem diante da televisão ou do computador. Nunca podemos admitir que se atenda 10 telefonemas na hora do almoço. A refeição em família é um momento sagrado. O urgente não pode vir antes do importante. E quase sempre as coisas mais importantes não são urgentes. Segundo item da tradição de uma família nutridora: oração com todos à mesa. Oração com todos em torno da mesa.
Outro dia eu estava na casa de um pastor, e ele disse: pastor, na hora da refeição nós temos um momento rápido devocional e até o cachorro canta. Eu disse: eu quero ver. Eu fiquei hospedado na casa dele, chegou na hora de ele cantar aquele louvor sobre refeição, o cachorro abre a boquinha e fica... Diz: que maravilha, até o cachorro é adorador nesta casa. Você já imaginou o que você está escrevendo na tábua do coração dos filhos quando você ora? Toda vez que se reúne para uma refeição, você para e você ora. Os filhos aprendem sobre dependência de Deus. Os filhos aprendem sobre ser grato a Deus. E é interessante quando você começa a orar: Senhor, abençoa a fazenda da onde veio o leite. Abençoa o homem que tirou o leite da vaca. Abençoa, Senhor, o dono da fazenda. Abençoa o dono do mercado a quem vendeu o leite. Abençoa quem esquentou esse leite para que ele chegasse na minha mesa. Isso nos fala de interdependência. Para eu estar ministrando aqui para vocês, centenas de pessoas trabalharam. E quando você senta à mesa com este sentimento de gratidão e manifesta isso através da oração, eu fico imaginando meu filhinho Pedro. Meu filhinho Pedro tem 11 anos hoje, e desde a mais tenra idade, ele ouve o pai, a mãe e o irmão orando, e orando, e orando, e orando. E aí, meu pai ensinou para nós uma oração desde há muito tempo. Toda vez que eu ouvia meu pai orar, ele incluía 3 coisas na oração: abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados. É o pão nosso, não é o pão para a minha mesa, mas é o pão para a mesa do meu vizinho, do meu cunhado, do meu irmão, da minha mãe, dos meus amigos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje a mesa das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Às vezes, quando eu ouço o Douglas orar, qual é as 3 partes que ele inclui? Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Outro dia eu pedi para o Pedrinho orar, e ele: Senhor, abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Diga: tradição. Mais forte: tradição. Isso vai passando de uma geração para outra. Deus vai sendo glorificado e a família vai sendo edificada sobre a rocha. Outra tradição importante: todo mês de janeiro a minha família sai de férias. Diga: sem pausa. Não tem música. Diga: sem paradas estratégicas. O combustível acaba. Você para, obrigado, no hospital. Você prefere o quê? Parar agora, num grande hotel, com muita saúde, ou parar num quarto 5 estrelas na UTI de um hospital? O que você prefere? Na sua família tem férias como parte da tradição que você deseja que seja passada de uma geração para outra, como pausa, como paradas para nutrição. Na sua família tem pausa, tem férias, tem feriado. Todo mês de julho nós inserimos na nossa agenda férias conjugal. Aí os filhos, de preferência, não vão. Eu até tiro uma semana com as crianças e tal, para a gente fazer alguma coisa, férias, mas a gente tira um período que é eu e minha mulher e só. Você tem que colocar isso na sua agenda.
Você tem que renovar a lua de mel. E para com essa história de que não, pastor, a gente não sai por causa das crianças. E as crianças têm 17 anos e está dizendo: mãe, sai um pouco para ver se você melhora com o pai. Pior ainda é quando diz assim: eu não saio, com quem que eu vou deixar o cachorro? O quê? Você está sacrificando uma saída por causa de um cachorro. Entre o meu casamento e o cachorro, fica o cachorro. Enche de ração, deixa a torneira ligada com um pouquinho de água para não morrer de sede, e diz: que o Senhor te abençoe e te guarde. É comum você tirar férias anuais com a família? Quando a viagem que mais marcou, qual foi a viagem que mais marcou sua família positivamente? Ah, pastor, o senhor sai de férias porque o senhor pode. Não. Desde quando eu tinha um fusquinha poçante, que aonde passava deixava uma poça de óleo. Sabe como eram as nossas primeiras férias? Lá em Angra dos Reis. Mas não num iate, não naquelas casas das ilhas próximas do Pitangui. Não. Era em 2 cômodos ou 3 que meu sogro tinha, que nem reboco tinha, gente. Ar-condicionado, nem ventilador. A situação era tão complicada que a gente esquecia, ou sei lá se não tinha, nem lembro. Só sei que a gente não usava protetor. E só usava um bronzeador. Acho que tudo errado. Eu lembro que eu fui lá passar umas férias, eu fui pregar na igreja, não conseguia colocar a gravata, tudo queimado. Sem contar a Letícia toda torrada e assim: mãe, pai, está ardendo tudo. As nossas férias. A gente tem fotografia do Douglas sentado num cantinho chorando porque estou cansado, não quero ir mais, porque não dava para ir de carro, vai a pé. Lembra até hoje, churrasco, gente. Era espetinho. Colocava uma grade, uns tijolos. Que churrasqueira. Restaurante. Na beira debaixo da árvore. Frango com farofa. Mas meus filhos diziam: saímos de férias. A gente tem fotografia e é legal você dizendo: poxa, que bom. Como isso ajudou, entendeu? Que maravilha, quebrava o carro, empurra, acabava a gasolina, vai a pé buscar no posto. Hoje o Senhor nos abençoou, hoje o Senhor tem nos dado condições de ir para Natal, o Senhor tem nos dado condições de ir para Florianópolis, e hoje a gente fica no hotel, hoje a minha esposa não precisa cozinhar, mas no passado não foi assim. Use a sua criatividade. Eu ouvi alguém dizer o seguinte: quem tem amigo não precisa ter casa na praia. Quem tem amigo não precisa nem colocar piscina em casa, não é, Silvio? Mas você precisa tirar férias. 4, ou melhor, 5. Um dia da semana a família sai para lanchar ou jantar fora. Estabeleça um dia da semana. Esse é o dia da família. Diga: dia da família. Mais forte: dia da família. Qual é o dia da semana que é o dia da família na sua casa? Qual é o dia? Todo dia. Não é verdade. Há uma estatística que diz que os pais não conversam mais do que 17 minutos por semana com os adolescentes. Nós precisamos tirar um dia da semana para dizer: esse é o dia da família, eu não marco nada com ninguém, porque esse é o dia da família. A dona Marlene me contou um fato hoje pela manhã, que ela tem uma amiga que já fazem 25 anos que o casal todo domingo sai para almoçar em algum lugarzinho.
25 anos. Durante a semana, cuidam dos negócios da família, à noite, cuidam dos filhos, e sábado também. Aí, domingo, o casalzinho sai para comer um filé de tilápia, lá no restaurantezinho, naquela estrada. Ou então, vai num outro lugar, comer uma comidinha mineira. 25. É por isso que estão, até hoje, juntos prazerosamente. Diga para a pessoa ao lado, a sua família precisa ter um dia na sua agenda, na semana. Se vocês me entendem, digam amém. Sexto, todos os domingos a família participa do culto no templo. Meu pai me ensinou o seguinte: se tiver visita na sua casa domingo à tarde, leva para a igreja à noite com você, mas não abra mão do culto de domingo à noite para ficar com as visitas em casa, porque domingo é dia do Senhor. Que hora você vai embora, irmão? Estou pensando em depois da janta. Então vamos jantar depois do culto, você vai na igreja comigo. Tem um culto abençoado, Deus vai falar com o teu coração. Você não veio aqui por acaso, mas não tenho roupa. Eu te empresto, não tem problema. Mas você vai na igreja comigo. Não fui na igreja no domingo porque... depois no outro, não fui porque... no outro. Daqui a pouco, você está anêmico espiritualmente, porque o diabo usou uma estratégia para tirar você da comunhão com o corpo de Cristo na igreja. Estou sendo claro? Sétimo, a passagem de ano acontece com toda a família na igreja. Eu estou falando da minha cultura familiar, das tradições da minha família. Não abro mão. A gente pode viajar no dia 2, no dia 3, mas vamos passar o ano na praia. Ouvi o Rojão, pessoal do Iemanjá. Sabe o que meu pai me ensinou? Lugar de passar de um ano para o outro é na igreja, 5 para meia-noite, de joelho, agradecendo a Deus pelo ano que se foi e pedindo a sua bênção para o ano que está entrando. Não abra mão disso. Isso é cultura, isso é tradição. Vai passar de uma geração para outra. Filhos, se passa de um ano para o outro na presença de Deus. Outra tradição da minha família: a ceia de Natal é com a família na casa da vovó ou de um dos filhos. A ceia de Natal é uma reunião onde a família se reúne em torno de um propósito comum e as picuinhas ficam para fora, porque queremos toda a família presente. Mas eu estou brigado, vamos se reconciliar. Mas pisou na bola, não é hora de discutir isso. Vamos reconciliar, porque se Natal fala de nascimento de Jesus, Jesus fala de perdão, e perdão fala de reconciliação, e reconciliação fala de unidade. Na minha família, 9, o aniversário de cada membro é comemorado com festa, ainda que só a família participe, mas tem que fazer festa. Tem que fazer festa. Preste atenção nisso. O aniversário de uma pessoa não é um momento qualquer. É a celebração da vida. Então, quando alguém está fazendo aniversário, nós temos que investir na autoimagem, na autoestima. Só tem valor o que você valoriza. Se você não valoriza, não tem valor, por isso valoriza. Um dia uma filha disse para mim: meu pai nunca cantou parabéns para mim, meu pai nunca me deu um presente de aniversário. Eu tenho, como eu já disse lá na editora, eu acho que 20 ou 22 pessoas que trabalham.
Todos eles recebem um presentinho no dia do aniversário e nós paramos meia hora antes para cantar parabéns para este funcionário, para dizer para ele: você não é algo, você é alguém, você não é uma coisa, você é criação das mãos de Deus, você está aqui com um propósito e você é importante para nós. Como é na sua casa? Bobagem, bobagem, bobagem. Não é bobagem. É valorizar aquilo que, na verdade, precisa ser visto como valioso no nosso meio. Se vocês me entendem, digam amém. Amém. Stephen Covey diz, aprendi muito com ele é um mentor, que na casa dele, o aniversário de cada membro da família é comemorado 10 dias antes, todos os dias. No almoço, parabéns para você. No almoço do outro dia, vamos orar. No almoço do outro dia, que bom que você está fazendo mais um aniversário. No outro dia, você é o presente de Deus para nós. 10 dias antes, eles comemoram. Isso é fazer a pessoa entender que ela é importante. Isso nos faz crescer na nossa autoimagem, na nossa autoestima. Se vocês entendem, digam amém. Amém. Faça dos momentos de refeição com toda a família em torno da mesa um tempo de renovação espiritual e emocional. Ore, leia um versículo da Bíblia ou cante um verso de um louvor. Faça uma reserva financeira com o propósito de uma vez por ano tirar férias. Reserve um final de semana na sua agenda, a cada 60 dias, para sair com o cônjuge. Procure criar situações para que a família esteja fazendo coisas juntos. Celebre o aniversário de cada membro da família. Procure fazer das datas festivas um tempo de renovação da comunhão da família. O Natal nos oferece esta oportunidade de aproximação, perdão e reconciliação. Bom, vamos para